Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos nós. Mais uma vez, irmãos, pela graça de Deus, por sua misericórdia, nós nos reunimos para cultuar o nome do Senhor, para sermos o que somos, o corpo vivo de Cristo, e ainda desta forma, através do culto online, pois aos domingos ainda não estamos nos reunindo de forma presencial. Voltamos a nos reunir na quarta próxima passada, através do culto presencial, com irmãos aqui, que aqui vieram, mas também pudemos transmitir ao vivo, no mesmo instante, não é? O nosso culto, e vários irmãos estiveram presentes em suas casas, acompanhando também o nosso culto de oração. Nós vamos continuar, irmãos, dentro desta caminhada, pedindo ao Senhor que nos ensine a voltar, guardando-nos dentro da prudência, não é? Que se faz necessária, porque mesmo em meio a uma série de liberações, a doença ainda está aí, não é? A Covid-19 ainda se faz presente, inclusive envolvendo pessoas nossas, não é? As doutoras Larissa e Laís estão com Covid. Na sexta-feira nós tivemos a confirmação do estado de saúde delas. A Laís já está melhorando, mas a Larissa tem a questão de estar também grávida, não é? E aí nos preocupa mais um pouco. Vamos continuar orando e orando por elas, irmãos, que são duas irmãs em Cristo, que inclusive têm ajudado e ajudaram os irmãos por serem médicas, não é? Durante esse período de pandemia, mas agora também estão envolvidas pela enfermidade, mas nós somos mais do que vencedores e as suas vidas estão colocadas no trono da graça de Deus. Nós estamos, irmãos, nos aproximando das eleições e eu gostaria de, a partir de agora, então, dar sempre alguma palavra em nossos cultos a respeito desse assunto, mesmo que seja repetindo as mesmas. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1:5. Então, peçamos sabedoria para votar nas próximas eleições. Sabedoria para não votarmos em candidatos ou candidatas que não revelem o mínimo de temor a Deus. Sabedoria para não votarmos em candidatos ou candidatas que não sejam pessoas moralmente decentes, sobre os quais hajam suspeitas de condutas sexuais não recomendáveis e que, quando casados ou casadas, estejam sendo apontados ou apontadas como infiéis aos seus cônjuges. Sabedoria para não votarmos em candidatos ou candidatas cujas informações insistam em apontá-los como pessoas de caráter duvidoso em termos financeiros e gestões administrativas. Sabedoria para não votarmos nos candidatos ou candidatas que realmente não tenham posturas claras acerca dos direitos dos não nascidos, dos direitos das crianças, da mulher, dos idosos e desempregados, também sobre saúde e segurança. Sabedoria para não votarmos nos candidatos ou candidatas
que não tenham percepções misericordiosas acerca dos moradores de rua, dos refugiados e dos drogados. Sabedoria para não votarmos os candidatos ou candidatas nos quais se perceba o desejo pelo poder a qualquer preço. Difícil descobrirmos gente que não seja assim? Sim, é difícil. Por isso é que nós precisamos da sabedoria de Deus. Passamos agora então a direção do nosso culto ao nosso ministro de música. Bom dia, amada igreja. Bom dia, crianças. Amanhã é o dia de vocês, o dia das crianças. Na verdade, criança é bom ter todo tempo é dia de criança. Todo dia é dia de criança. Criança nos alegra, as crianças nos trazem renovo, desejo de continuar a vida. Deus abençoe as nossas crianças. Tema do culto dessa manhã, meus irmãos, Ele, Jesus, é a força do meu coração. Ele, Jesus, é a força do meu coração. Convido a igreja para lermos o texto que está lá em Salmos 27, os versículos 1, 4 e 5. Leiamos juntos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Que Deus abençoe a leitura da palavra dele em nossas mentes, em nossos corações. Eu convido a igreja para louvarmos juntos com o hino de número 6 do inário para o culto cristão. Onipotente Rei, o teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. Salmos 145, 13. Onipotente Rei, aqui presente ser, com seu poder, em teu excelso amor, inspira-nos louvor, queremos te, Senhor, engrandecer. Poderoso Deus, atende lá dos céus a petição, vem nos abençoar e vem fazer brotar o que se for plantar no coração. Vem tu, Consolador, ser testificador da redenção. Vem sempre em nós ficar, vem teu poder nos dar e assim nos dominar o coração. Grande Trino Deus, te adoraremos nós aqui além. Santo
santificar-nos, ao céu nos levarás, a glória nos darás para sempre. Amém. Leamos o texto de confissão, todos juntos. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Salmos 28, 7. Ouçamos o recado de Deus, trazido pela Giovana Dutra. Deus proverá. Sobre as águas.
verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Vamos fazer, meus amados, o que temos feito das outras vezes, fazendo os enunciados e os irmãos transformando esses enunciados em preces, em orações. Senhor Deus, nosso Pai, Deus com a gente mediante Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo, aceita a nossa declaração de louvor, nosso canto, quando mais uma vez declaramos que te amamos, em que pesem as nossas limitações humanas e desencanto. Estes são ainda os tempos da Covid-19 que nos impedem de nos reunirmos como tua igreja em nosso templo, o que nos comove. Porque és misericordioso e compassivo, ajuda a mantermos-nos unidos como corpo vivo de Cristo, tua igreja. Ensina-nos a voltarmos ao nosso culto presencial, reconhecidos de que em meio a tanto engano e que há de real é que tu nos livraste da pior de todas as pandemias, a perdição eterna de todos, o pior mal. Obrigado pelos que estão vencendo esta pandemia e pelos que por causa dela descobriram que em Jesus Cristo o nosso Redentor vive e nos guia. Quantos aprenderam e ainda estão aprendendo nesses dias difíceis que estavam navegando em barcos aparentemente seguros, mas que começaram a fazer água, afundaram, colocando-os em apuros. As garantias que haviam sido dadas acerca deles foram falsas, vazias, e por isto eles foram incapazes de suportar as águas bravias por causa das ventanias que vieram e viraram o mundo de ponta cabeça. São duras as realidades que nos cercam. Esta pandemia, uma cidade violenta, com tanta desonestidade, hipocrisia, um país de terras queimadas e carestia, corrupção e covardia, se deixando levar por uma maldosa gritaria. Sabemos, Senhor, que todas essas duras realidades nos acontecem porque a humanidade nega o juízo de Deus, ridicularizando-o, quer por meio dos que negam a existência de Deus, quer por meio dos que procuram encaixar Deus nas suas preferências e imaginação, e ainda pelos que te substituem, Senhor, pelos seus falsos deuses e redentores, mentirosos salvadores, que fazem dos que os seguem eternos perdedores. Mas como tua igreja temos falhado, contribuindo com as nossas atitudes para que o mundo se veja no direito de questionar o teu juízo, o teu aviso, entendendo que a tua ira não passa de uma ficção a serviço da ambição sem compaixão dos interesses das igrejas. Mas este juízo, Senhor, nós sabemos, realmente existe, e o que não se buscar a misericórdia divina está tornando a vida no cadafalso da humanidade. Então, Senhor, tem misericórdia da tua igreja denominada Batista do Parque São Basílio, dando-nos a tua direção para enfrentarmos de forma correta, com disposição, os desafios que estão sendo colocados diante de nós na tentativa de fazer vencer a escuridão. Descobrimos, Senhor, por causa desta pandemia, o quanto estávamos dependentes, que ironia, de calendários, eventos, horários e templos, tudo isso necessário, desde que firmado, centralizado no Calvário. Mas desejamos voltar ao nosso tempo, para juntos se cultuar nosso intento. Por isso te pedimos, no momento que tu nos ensine a voltar, a repensar o nosso relacionamento contigo e de uns com os outros. Sem ti, Senhor, não suportamos a dor, deixamo-nos abater pela doença, pelo temor.
Então, por causa da vida que Tu nos dás nesta nossa trajetória, nós Te pedimos misericórdia, misericórdia, misericórdia. Sem quaisquer exigências, pois jamais ousamos dizer o que deves fazer, que o digam os insensatos do engano candidatos. Prostramo-nos com temor e tremor perante a Tua sabedoria e justiça incomparáveis, pedindo pelos que estão neste mundo, neste bairro, em nossas casas, feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, solitários, isolados. Sejam alcançados por Tua compaixão, inclusive através de nós, que somos a Tua mão, Tua igreja, a única que pode, inclusive, anunciar o remédio para a pior de todas as pandemias, a da perdição eterna. Remédio que já existe, Jesus Cristo. Meu Deus, tem misericórdia dos que vão morrer ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que suportem o vazio, a solidão, a saudade. Tem misericórdia, Senhor, dos que já estão passando por isso. Que não prevaleçam, ó Deus, os que se aproveitam desses dias para usufruir vantagens financeiras e políticas, os que negociam sem qualquer vergonha e compaixão a moral da nação. Que se arrependam enquanto há tempo. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Dá sensibilidade ao nosso presidente, aos governadores, aos seus ministros, aos nossos políticos, aos candidatos. Olha os que estão sem fontes de ganhos, os que precisam e ainda não receberam a ajuda do governo. Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Faze-nos entender que a diversidade étnica, racial, é uma das Tuas maneiras, de forma imparcial, de nos mostrar a beleza do Seu amor perfeito e real por todos nós. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, necessitados. Tem piedade da raça humana. Ilumina os que estão trabalhando por vacinas e remédios outros que possam levar à cura desta pandemia. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, serventes, funcionários da administração, que lutando nos hospitais, nos centros de saúde para salvar vidas, estão colocando as suas vidas em risco. Tem misericórdia do Teu povo, comprado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador absoluto Jesus Cristo. Por isso Te pedimos por Tua igreja na Somália. No último dia 5, segunda-feira, a polícia da Somália anunciou à imprensa a prisão feita no dia 21 de setembro de um casal acusado de ter apostatado da fé islâmica e de tentar espalhar o cristianismo em território somali. Segundo o coronel comandante, a prisão foi feita graças a uma denúncia anônima e que ele disse: fiquem avisados a todos que queiram espalhar o cristianismo nesta região, que vocês não escaparão das mãos da justiça. A divulgação do cristianismo não é tolerada, pois é considerada uma blasfêmia contra a nossa religião. A identidade do casal permanece não divulgada e o acontecimento traz mais pesar à pequena comunidade cristã da Somália. O país, um dos mais pobres do mundo, fica na África extrema oriental e tem 15 milhões e 900 mil habitantes. Entre as etnias estrangeiras, há 11.565 católicos romanos, 6.480 cristãos ortodoxos, calcedônios e não calcedônios, 2.520 cristãos protestantes e evangélicos, que definitivamente estão proibidos de abordar qualquer muçulmano para falar de religião. Entre as etnias nativas, há 29 mil ortodoxos que se originaram na Etiópia há vários séculos e cerca de 5.100 protestantes ou evangélicos que são
praticamente clandestinos, pois estão sob acusação de blasfêmia, já que são todos ex-muçulmanos. Todos os cristãos representam 0,34% da população. Os protestantes ou evangélicos das etnias nativas e estrangeiras representam 0,04% da população, que é contada como muçulmana em 99,5%. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio das nossas almas, ou com os gemidos e as aflições dos nossos corações, que sempre acham descanso e alívio em Ti. Oremos, irmãos, agora pela nossa lista de enfermos. Você que já deve saber quais são os nomes pelos quais você é o responsável, através da letra que inicia o seu nome, não é? Então, você indo na relação, você vai encontrar as pessoas que ali estão, para que você ore por elas. É o seu ministério, queridos. A igreja conta com isso, eles contam com isso, o Senhor conta com isso. Ore agora por elas. Vá ao celular, se for necessário, use o seu caderninho de anotações, ou a sua memória, né, se você os tem. Mas peça a Deus por eles. Ore agora por você, ore pelos que estão com você nesse momento. Se você está sozinho, ore por alguém que venha à sua mente, ao seu coração. Fale com o Senhor sobre a sua insegurança, o seu medo, sua incerteza, né? Dentro do contexto que nós estamos vivendo. Usamos, irmãos, o nosso momento de oração para também apresentarmos o nosso momento missionário, que nos traz informações sobre missionários, parceiros, organizações parceiras, e depois alguém do movimento, do nosso momento missionário, ora então por missões. Vamos então acompanhar nesse momento que o nosso momento missionário, o nosso Conselho de Missões está trazendo para nós. Vou chupar o dedo, Matheus. Vamos. Você furou fila de novo, hein? Você tem que ir pra fila no final. Tu parece que uma fila, cara. Aqui, ó. Vai você agora. Não. Tem que ir lá em cima. Você sabe. Sim, amigos e irmãos, a esperança está na cruz do Rei Jesus. Missões a levá-la aos povos todos, passando por vento em carro aberto ou pelo desalinho de filas de esperança infantil, procurando sempre ampliar a euforia momentânea de crianças ou adultos
em direção ao permanente e maior caminho da fé em Cristo Jesus. É nesta visão de uma fé maior que devemos orar pelo pastor Marcos Matos do Sertão, pregador aos interiores carentes deste país e que tem levado a crianças e famílias o evangelho da esperança, que nelas já se manifesta como glória de Deus. A mesma esperança que já chegou ao pequeno Lucas, de apenas 7 anos de idade, que ainda no domingo passado aqui ouvíamos com tanta alegria. Deus o abençoe, Lucas e família missionária. Lembre-se também hoje de crianças e jovens que são alcançados por trabalhos como este ao fazer a sua oferta missionária para estes projetos. A sua oferta é essencial para o prosseguimento desta obra. E ao orar, fale agora conosco. Senhor, abençoe a vida do pastor Marcos Matos do Sertão e a sua família e a sua equipe. Estejam eles debaixo da tua poderosa mão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A esperança de salvação está na... Convido a igreja, então, para lermos o texto de louvor e consagração. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Isaías 12, 2. Nosso momento de igreja em ação. Irmão Gilberto Nobre. Bom dia, amada igreja, um excelente domingo para todos. Nós estamos mais uma vez aqui, na casa do Senhor, para podermos colocar algumas atualizações no que nós entendemos ser o Igreja em Ação, ou Igreja na Rua. Isto é para melhorar, até a comunicação do que a nossa igreja está fazendo para aqueles irmãos que se encontram em casa, e veem que a igreja realmente está motivada, que a igreja está trabalhando, fora aqui das 4 paredes. Nós vamos anunciar agora o comercial, que a gente fala comercial, mas é o vídeo, da União de Casais, para hoje às 17h30. Bom dia, amada Igreja Batista do Parque São Basílio, em especial a União de Casais, mas também para você que é solteiro ou solteira, que esteja conosco neste domingo, às 17h30, para refletirmos temas da Palavra de Deus e que vai falar diretamente ao seu coração e instruções de Deus para a sua família. Estaremos refletindo sobre família, vocação celestial. 17h30. Te aguardamos. Aí, portanto, o convite da União de Casais para hoje, às 17h30, estamos sintonizados para, então, escutarmos esta palestra através do nosso irmão, diácono Carlos Bastos. Nós temos, irmãos, essa semana nós tivemos aqui com o pessoal do Projeto Abrace, nossa igreja. O Projeto Abrace, como os irmãos já sabem, é um projeto da Igreja Batista de Pedra Angular e é nossa parceira, são os nossos parceiros, também na área de assistência social. Nós enviamos para eles essa semana uma importância e também enviamos 100 quilos de alimentos para que eles pudessem providenciar marmitex, para levar ao centro de Campo Grande, para distribuir ali no centro de Campo Grande. Tem algumas fotos aí, as irmãs lá preparando.
E essa semana a irmã me falou que na semana próxima passada eles tiveram que, infelizmente, colocar só angu com carne moída, devido à escassez, né, que estava de alimentos. Então é muito importante a gente se agregar, né, a grupos que realmente estejam fazendo alguma coisa. Fora essa parceria, nós temos a parceria com a Igreja Batista Missionária de Campo Grande, pastor Cisne, com a Igreja Novamente em Cristo, pastor Bruno, com a Igreja Batista Boas Novas em Santa Cruz, pastor Reinaldo, que teve alta essa semana, graças a Deus, estava internado, e algumas outras situações que nós colaboramos. Então, é bom a igreja saber, nós estamos unidos aí com outras igrejas, dando, né, um pouco daquilo que tem chegado à nossa despensa para ajudar outras igrejas também. Nós temos também auxiliado nossos irmãos, alguns irmãos, né, que estão passando por necessidades nesses momentos. Nós não vamos declinar os seus nomes, porque seria antiético, mas nós estamos fazendo isso, tá? Levando ajuda a alguns irmãos da nossa igreja. Algumas pessoas, né, graças a Deus por isso, da nossa igreja, também têm levantado algumas bandeiras em favor de alguns membros da igreja que têm passado por situações, e aí fazem tipo uma vaquinha, né, e ajudam aquelas pessoas. Tá? Isso também, a igreja está ciente, a igreja está também colaborando, mas é muito importante que os irmãos saibam que a igreja está sabendo de casos de membros da igreja que estão passando dificuldades em termos de remédio, em outros termos, tá? Para que os irmãos possam colaborar. Né? Pessoas são aqui da igreja que fazem esses levantamentos, os irmãos saibam que eles estão também fazendo, né, a obra de Deus. E o nosso agradecimento final é com respeito às ofertas e os dízimos, né? Os irmãos não têm deixado faltar, têm trazido aqui a casa do Senhor nos dias de segunda a sexta-feira, né, no horário comercial. Outros têm feito seus depósitos via banco, transferências. E isso, irmãos, para nós é um motivo de grande alegria, poder ver que a nossa igreja, né, mesmo não estando presencialmente aqui, tem cooperado, tem contribuído para a manutenção da casa do Senhor. Isso é muito bom, é muito importante, e Deus seja louvado por essa ação desses irmãos que voluntariamente doam, né? Voluntariamente entregam seus dízimos com amor. Com amor. Muito obrigado a todos. Deus deu um restante de dia, restante de domingo na presença do Senhor. Nós vamos daqui a pouco almoçar, né? E ninguém é de ferro, mas estaremos comendo uma coisinha bem light, né? Por causa das nossas dificuldades ainda de restrições alimentares. Tá ok? Obrigado. Convido a igreja, então, para cantarmos juntos o hino 497 do Inário para o Culto Cristão. Cristo amado, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Que alegria tenho no meu Salvador. Tenho graça, vida e amor paternal. Tudo posso, tudo por ti, meu Senhor. Deste mundo sou vencedor afinal.
Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Ter a certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Vivo alegre, busca essa pátria de além, onde reina Cristo Jesus, Rei de amor. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Vamos fazer a leitura dos aniversariantes da semana. Dia 11, Ivan Ribeiro Martins e Márcia Pires de Lima. Dia 12, Luiz Cláudio Gomes de Andrade. Dia 13, Isabela Luíse Vieira da Silva. Dia 14, Diva Sena da Rocha, Shirley Portela Costa de Andrade. Dia 15, Ana Lúcia Veloso de Castro Monteiro. 17, Diego de Oliveira Francisco, Elisângela Elias da Silva, Liana dos Santos Gonçalves da Silva, Suelen dos Santos Ferreira Tomásio, Viviane Fiorentino Pacheco. E casamento, dia 14, 25 anos, bodas de prata, Edson e Andréia. Neste dia especial, seu sorriso é sem igual, não dá pra esconder. A alegria que é sem fim transformou-se num jardim e tudo porque mais um ano de vida o Senhor lhe deu. Posso ver um novo brilho em seu ser. Muitas bênçãos lá do céu lhe concedeu. Por isso vamos cantar. Parabéns pra você. Por isso vamos cantar. Parabéns pra você. Senhor, pelas ofertas que foram trazidas, mantendo a realidade do milagre da contribuição, nós te damos graças e te pedimos pelas vidas dos contribuintes. Pelo dom da vida, Senhor, quando nós celebramos mais um ano de existência, através dos nomes que aqui foram colocados diante de Ti e diante da Tua igreja, nós te pedimos a Tua bênção, como te pedimos também, Senhor, a Tua graça mais uma vez sobre o casal que está celebrando os seus 25 anos de vida matrimonial. Recebe então, Senhor, no altar da Tua graça as manifestações dos nossos corações agradecidos, que não conseguem Te agradecer, Senhor, da maneira como deveríamos Te agradecer, mas que Tu recebes em nossas limitações, nos conhecendo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos ouvir o recado de Deus trazido pela família Rosendo. Antes deles cantarem, dizer que o que eles vão cantar, eles estarão falando. Jesus reina sobre Sião, Jesus reina sobre Judá, Jesus é o Rei dos Reis.
gente quer agradecer ao pastor Tiago, né, a família dele, por ele sentir o desejo no coração de forma de gratidão a Deus pela vida da igreja, de retribuir a igreja o que a igreja tem abençoado a vida deles, né? Com esse louvor em família. Então, nós somos gratos, irmãos, pela vida do pastor, gratos também pela vida da Giovana. Olha, Giovana, Deus te abençoe também muito, sua família também. Vamos ler todos juntos o texto de proclamação e edificação. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Salmos 19, 14. Ouçamos o recado de Deus trazido pelo nosso pastor. Primeiro livro da Bíblia, irmãos, o livro de Gênesis, lá no capítulo 19. Gênesis 19, vamos ler dos versículos 23 até o 29. Gênesis 19, de 23 ao 29. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades aonde Ló vivia. Fora do pecado, fora de Sodoma e Gomorra é o tema da nossa reflexão. De certa feita, queridos e queridas, eu resolvi apagar uma churrasqueira improvisada após usá-la. Na verdade, não havia mais nenhuma chama, apenas fumaça e as cinzas do carvão. Inadvertidamente joguei água no que eram cinzas ou pareciam ser as cinzas. Felizmente, eu tive ainda tempo de levantar as mãos para proteger o rosto, mas as minhas mãos foram atingidas pelo vapor extremamente quente, e eu passei muitas horas bem desconfortáveis, né? Por causa deste acidente caseiro. O suficiente para ter aprendido que não se pode fazer, ou que não se pode fazer com churrasqueiras aparentemente apagadas. Sabe, meus amados e amadas, o pecado é como um fogo. Mas se nós, por termos queimado a mão num fogão, numa churrasqueira ou num ferro elétrico, nós passamos a ter mais cuidado de forma a não permitir que isso aconteça de novo. Nem sempre nós agimos assim quando a questão é o pecado. Quem de nós já não experimentou as consequências do pecado? Quem sabe foi uma mentira, quem sabe foi um ato desonesto, quem sabe foram palavras blasfemas ou de baixo calão, quem sabe foi uma intriga sobre alguém, o ódio por alguém, quem sabe foi algo que teve a ver com infidelidade, quem sabe foi um crime. Bem, o pecado tem inúmeras diversificações e sempre nos causam sofrimentos. O pecado causa sofrimentos, mas por que nós sempre estamos voltando a ele? Foi isso que me fez pensar em Ló. Nós conhecemos a história de Ló. Conhecemos a história da destruição de Sodoma e Gomorra e de como Ló, por causa de Abraão, foi tirado da cidade que foi consumida.
De todas as pessoas daquela região onde Ló e sua família moravam, quem mais deveria ter desejado fugir de Sodoma com sua família que não exatamente Ló? Mas não foi isso que aconteceu, ele precisou ser tirado da cidade. Mas a gente percebe, irmãos, por isso a gente percebe, amados e amadas, que Ló estava ficando naquela cidade. Ele até se tornou numa espécie de juiz de paz, e como tal ele conhecia bastante bem a índole perversa dos seus concidadãos, que não eram somente imorais em termos sexuais, mas também praticavam toda a sorte de injustiça social. Há um trecho na Bíblia que fala sobre isso, que o pecado de Sodoma e Gomorra também foi o da injustiça social. Foi preciso que Deus enviasse anjos para avisar a Ló e a sua família que eles tinham de sair de lá, e por pouco não fora a intervenção dos anjos, ele e a sua família teriam passado por uma situação deprimente, vexatória, dolorosa. Nos diz o texto bíblico, ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram a Ló e disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-nos para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que vocês bem quiserem, mas não façam nada a esses homens, porque eles estão sob a proteção do meu teto. Saiam da frente, gritaram e disseram: esse homem chegou aqui como um estrangeiro e agora quer ser o juiz nosso. Faremos a você pior do que a eles. Então o empurraram com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro, fecharam a porta e depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam mais encontrar a porta. Gênesis 19, de 9 a 11. Que situação, irmãos, esdrúxula, né? Complicado. Um pai oferece as próprias filhas para serem violadas, violentadas, estupradas, para não permitir que 2 homens que estavam na sua casa o fossem. E esta é, irmãos, e ainda é, de certo modo, a cultura oriental em relação às pessoas que pedem abrigo num determinado lugar e recebem tal abrigo. Nós sabemos que foi por amor a Abraão que Deus enviou 2 dos seus anjos, que a semelhança de 2 homens foram à casa de Ló e tiveram de cegar, como nós lemos, os que na cidade queriam abusar deles e permitir que com isso houvesse tempo para que Ló e sua família pudessem deixar a cidade. Mesmo assim, nós sabemos que o apego dos futuros genros de Ló não os deixaram acreditar no aviso de Ló de que Deus iria destruir a cidade, e eles se recusaram a sair e pereceram na cidade. Sabemos que o apego da esposa de Ló àquela cidade pecaminosa fez com que ela olhasse para trás, desobedecendo aos seres angelicais, tornando-se numa espécie de pedra de sal. Não há dúvida. Mas Ló hesitou sair da cidade. Fossem quais fossem as razões que ele tivesse, havia uma ordem de Deus para que ele fizesse isto. Mas ele hesitou. Bem, irmãos, nós às vezes agimos da mesma forma. Nós sabemos o que é pecado. E nós temos a ordem de Deus para fugirmos do pecado. Mas como Ló também nós hesitamos correr do pecado e às vezes, algumas vezes, e até muitas vezes o pecado nos alcança e traz dor para a nossa vida, traz dor para a nossa história. Saibam que o pecado de vocês encontrará vocês. Está escrito lá em Números 32, 23. É um alerta para mim, que eu acho um dos mais duros das Escrituras. O pecado de vocês encontrará vocês.
Na história de Ló, o texto sagrado nos diz que quando ele, Ló, hesitou, os anjos agarraram sua mão e as mãos da sua esposa e de suas 2 filhas e os puxaram em segurança para fora da cidade. Tudo isso, irmãos, porque o Senhor estava sendo misericordioso com eles, porque estava sendo misericordioso com Abraão. Assim que os trouxeram para fora, um deles disse: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Gênesis 19, 17. Como todos os que assumem um compromisso com o senhorio de Jesus Cristo, nós somos arrastados inevitavelmente para o conflito entre o estar sempre ao lado de Deus ou estar ao lado do pecado. Mas nós podemos perceber, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que Deus nos ama e que Deus tem nos dado a maneira de percebermos que nós podemos nos livrar do domínio do pecado. Quando a Bíblia diz, e ela diz, que a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne, a Bíblia diz que eles estão em conflito um com o outro, e aí a palavra diz, de modo que vocês não sabem fazer o que desejam. Gálatas 5,17. Quando a palavra de Deus diz isso, ela nos está nos prevenindo. Ela nos está avisando de que o nosso primeiro instinto nem sempre é de ir para longe do pecado. Afinal, como disse alguém, o pecado é a nossa língua nativa, a nossa primeira paixão. Seu fascínio é intoxicante e suas promessas oferecem muito, mas Deus sabe. Deus sabe, amados e amadas, o quanto o pecado está à tocaia, está à espera. E por isto a palavra diz: sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Procurando a quem possa devorar e não a quem quer devorar. Pois querer devorar, Satanás quer a todos, mas ele não pode. Por isso a mesma Bíblia é quem nos avisa que a carne e o espírito estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ela diz isso, mas é ela mesma que diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Na Epístola aos Hebreus está escrito: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontraremos a graça que nos ajuda no momento da necessidade. Hebreus 4,16. Então o escape nos é dado, poder nos aproximar do trono da graça com toda a confiança. Essa é a parte de Deus, colocar o seu trono à nossa disposição. Nos aproximar sem hesitar deste trono, desta graça. Essa é a nossa parte, para a qual o Espírito Santo quer nos ajudar, ou também não conseguiríamos isto. Esse mundo, queridos e queridas, é cada vez mais uma Sodoma e Gomorra, e nós estamos nele, mas nós não somos dele. Em Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, se já o recebemos como Senhor e Salvador absoluto, não participaremos da sua destruição, mas não hesitemos em acompanhar o Senhor, assumindo cumprir a lei de Cristo com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus, amados e amadas, nossas orações podem ter o mesmo valor diante de Deus como a oração de Abraão em favor de Ló. À medida que nós nos aproximamos do dia do juízo de Deus sobre o mundo, desse mundo que na verdade pode ficar pior do que Sodoma e Gomorra, do que a Sodoma e Gomorra dos tempos bíblicos,
Porque conforme disse Jesus, conforme ele disse, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no juízo final do que para aqueles lugares dos quais Cafarnaum se tornou em modelo por ter se recusado a crer no Evangelho. Mateus 11, 23. À luz disso, irmãos, que situação difícil, não é? É para os que creem, que ouvem o Evangelho e o rejeitam. Haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para esses. À medida que nós nos aproximamos desse dia do juízo de Deus, nós podemos orar. Orar para que Deus levante com o nosso apoio mais missionários, para que o Evangelho do Reino seja pregado a todas as etnias. Orar para que Deus nos use para salvar os nossos parentes e amigos. Orar para que a nossa igreja seja um instrumento de Deus para atrair pessoas a Jesus Cristo, pessoas que sejam tiradas do caminho da perdição com a mensagem da salvação, que obviamente precisa ser coerente com o amor de Jesus Cristo. Por isso é importante, irmãos, fazermos também o que estamos fazendo nesses dias de pandemias, quando de portas fechadas não estamos com os corações fechados, não estamos com as nossas mãos encolhidas, estamos socorrendo os necessitados, irmãos da nossa igreja descobrindo outros irmãos e irmãs necessitadas para socorrê-los. Isso é coerência com a mensagem do Evangelho, da graça de Deus, do amor de Deus em Jesus Cristo. Podemos orar, irmãos, para que como crentes em Cristo, nós não nos iludamos com os pecados deste mundo e por isso deixemos de ser sal da terra e luz do mundo, porque quando nós nos iludimos com o pecado do mundo, nós deixamos de ser sal da terra e luz do mundo. Orar para que sempre esteja diante de nós a doce realidade de que em Jesus Cristo, por causa dele, da compaixão dele, da misericórdia dele somente, nós estamos salvos da destruição, da perdição eterna, e que por amor a ele, nós então nos coloquemos sob a autoridade do Espírito Santo de Deus, para aprendermos todo dia mais um pouco sobre o confiar em Deus, mesmo em meio às nossas dúvidas, mesmo em meio às nossas fraquezas, fugindo sempre e sempre de Sodoma e Gomorra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos partir então, irmãos, para o final do nosso culto com a declaração final e a impetração da bênção. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2. Senhor nosso Pai Celestial, obrigado por termos sido convocados para sermos parte da Tua igreja. Dá-nos então, pelo Teu Espírito Santo, acima de tudo, o amor, para podermos te servir, servindo ao próximo como Tua igreja. Quando agora, Senhor, deixamos esse culto como Tua igreja, mas como Tua igreja continuamos a Te cultuar, ajuda-nos a crer que por Tua causa nunca seremos provados além das nossas forças, pois estaremos guardados pela Tua graça. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador absoluto. Amém. Amém.